CPI das associações militares. 3 meses depois, o Ponto Poder mostra o que já foi feito e no que ainda precisa avançar nas investigações na Assembleia Legislativa do Ceará. É isso, e os enfermeiros podem ter um piso salarial aprovado lá no Congresso Nacional. Aqui no Ceará, a medida gera expectativas positivas, mas também incertezas. Vem com a gente que o programa de hoje está só começando. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Ponto Poder. Hoje a gente começa falando da CPI das associações militares. Você deve lembrar do motim de policiais e bombeiros que aconteceu no Ceará no começo do ano passado. Esse foi um tema recorrente nas eleições municipais de 2020 e ainda tem repercussão política. Uma delas é a Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi instalada na Assembleia Legislativa em agosto, para investigar se há envolvimento das associações de militares no motim que aconteceu aqui no estado. Já são 3 meses de investigação e hoje a CPI, inclusive, determinou que vai haver uma prorrogação por mais 120 dias. O repórter Igor Cavalcante conta mais pra gente. Um ano e 8 meses depois dessas cenas, as investigações sobre a atuação das associações militares no motim da Polícia Militar do Ceará completam 90 dias na Assembleia Legislativa. De um lado, a base governista defende que é preciso apurar se as instituições de fato participaram da organização do motim. De outro, a oposição acusa a CPI de ser usada para fins eleitorais, já que lideranças de oposição no Ceará surgiram da segurança pública. Na prática, em 8 sessões ordinárias e uma extraordinária, o colegiado aprovou 32 requerimentos de informação. Até o momento, os parlamentares receberam 66 ofícios com respostas às demandas feitas a órgãos públicos e associações militares. Ao longo desses 3 meses, só uma pessoa foi ouvida pela CPI. Em outubro, o promotor de justiça militar Sebastião Basilino de Freitas Filho foi convidado para tirar dúvidas sobre a legislação militar. Até agora, nenhum depoimento de pessoas investigadas foi marcado. Para o relator da comissão, isso se deve ao trabalho cuidadoso e responsável dos deputados. Nós estamos fazendo um trabalho técnico de análise de documentação, alguns documentos demorando a chegar, mas esses documentos estão sendo analisados e na hora adequada, com bastante responsabilidade, nós vamos aqui ouvir as pessoas e as entidades para perceber a vinculação de alguma entidade com os motins praticados no estado do Ceará. Mas faremos isso com absoluta responsabilidade, sem causar nenhum dano à honra das pessoas, tem muita responsabilidade com isso, mas estamos trabalhando de maneira muito profunda com análise de documentos e quando formos fazer alguma acusação, fazermos com provas. O que era para durar 4 meses de trabalho pode chegar a 8. Isso porque as investigações caminham a passos lentos, com sessões relâmpago e algumas até esvaziadas. Mas os parlamentares garantem que isso não representa o enfraquecimento da CPI. E já existe uma certeza. O colegiado estenderá as investigações até 2022, que é ano eleitoral. Não há uma conotação político-partidária. Há uma preocupação em investigar e tirar limpo se realmente houve ou não ligação direta ou mesmo indireta de associações de policiais militares ou de associações de bombeiros militares no crime de motim, que é um crime tipificado pelo Código Penal Militar, pela Constituição Federal do Brasil, e que coloca a população como refém de quem deveria proteger e salvar a vida da população. Durante a apuração da reportagem, nós também tentamos contato com o deputado Soldado Noélio, do PROS, ele que é o representante da oposição nessa CPI. Gostaríamos que ele tivesse comentado os 3 meses de trabalho. Infelizmente, a demanda não foi atendida. Pois é, e olha, nesses 3 meses, né, a gente tem visto que os membros da CPI, eles têm negado qualquer viés político partidário nos trabalhos da comissão, apesar da desconfiança que é colocada pela oposição em relação às investigações. Isso, claro, já está acontecendo, mas é bom a gente lembrar que a CPI ela vai se estender até o ano eleitoral, até 2022, e o motim ele deve continuar sendo pauta no ano que vem. Isso, claro, num contexto nacional de um debate sobre a politização dos quartéis em todo o país.
para analisar mais esse cenário aqui com a gente chama o Inácio Aguiar, colunista de política aqui do Diário do Nordeste, que já está aqui com a gente. Inácio, seja muito bem-vindo ao Ponto Poder, uma alegria ter você aqui com a gente. Inácio tem acompanhado aí nos bastidores como é que estão as perspectivas para a CPI no ano que vem. Para começar então, Inácio, queria saber de você, qual que deve ser o peso da CPI na disputa pelo governo do Estado em 2022? Oi, William. Grande prazer estar aqui com vocês no Ponto Poder. É uma situação que a gente tem que explicar. O motim dos policiais militares, que ocorreu em fevereiro do ano passado, desde o ano eleitoral, nas disputas para a prefeitura aqui de Fortaleza, né, no ano passado, que ele é um tema eleitoral. Então, a gente não tem como desvencilhar, logo no primeiro momento, o motim dos movimentos eleitorais. Até porque eu lembro para você que está em casa que o próprio programa Ponto Poder foi o programa que puxou esse debate durante a campanha eleitoral, em que a gente conseguiu conversar com alguns atores, inclusive na entrevista que o então candidato Capitão Wagner deu aqui ao Ponto Poder, ele disse que não tinha envolvimento com aquele motim e isso desencadeou uma série de fatos políticos que vieram na sequência. Ou seja, não dá para a gente desvencilhar esse episódio do motim da situação eleitoral geral. Para o ano que vem, que vai ser o ano eleitoral, vai começar de novo o ano com uma discussão a respeito do motim por causa dessa CPI das associações militares que a gente está vendo. Como a CPI ela tem um prazo até dezembro e esse prazo ele pode ser renovado e deve ser renovado, como eu conversei com o presidente da CPI, o deputado Salmito Filho, certamente esse tema vai voltar no ano eleitoral e vai ser no momento mais quente, que vai ser lá em março e abril ali, que é o prazo de mudança para os parlamentares que desejam trocar de partido para as eleições. Então, não há dúvidas, William, que esse tema vai ser um tema muito forte nesse ano eleitoral, mais uma vez, né, no ano de 2022. Inácio, e agora olhando para a CPI, essa demora nos trabalhos e avançar em ter fatos que gerem mais repercussão, isso pode acabar enfraquecendo as investigações, o próprio papel da CPI? Bom, Jéssica, eu considero que o que tem sido feito de agosto para cá, agosto início dos trabalhos dessa CPI, tem sido feito muito pouco até o momento. Quando eu converso com os membros dessa CPI, o que é que os parlamentares dizem? É que houve um cuidado dos membros para não antecipar resultados que não tenham provas, vamos dizer assim. E é exatamente por isso que a gente teve esse semestre tão morno, vamos dizer assim, em relação aos trabalhos da CPI. Mas, ao contrário do que possa se imaginar, eu penso que 2022, que vai ser o ano eleitoral, é quando vai ter o ápice dessa investigação e o ápice também, evidentemente, dos questionamentos políticos que isso venha a acontecer. Vai ser, Jéssica, não tenha dúvida, um grande embate entre a base do governo e a oposição, essa CPI do motim, que também é a CPI das associações militares, viu? Inácio, mudando rapidamente de assunto, a gente sabe que você tem notícia quente na coluna, né, que envolve também 2022 aqui no Ceará. O que você traz para a gente, então, sobre essas últimas movimentações já de olho na eleição? Com certeza, Will, o ano eleitoral é a partir de janeiro, mas os fatos já estão acontecendo. O secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado, o jornalista Chagas Vieira, em contato comigo, com a coluna do Inácio Aguiar no Diário do Nordeste, ele confirmou que vai deixar o cargo até o final deste ano. Eu lembro para você que a Casa Civil é a principal pasta do Governo do Estado e o Chagas Vieira ele acabou se tornando um homem de confiança do governador. Ele primeiro foi da área de comunicação e depois passou a ser o chefe da Casa Civil. O secretário Chagas, essa notícia, inclusive, ela tomou a todos de surpresa, porque foi com exclusividade que a gente deu essa notícia. O que ele disse para mim é que a desincompatibilização, a saída dele do cargo não se trata de desincompatibilização eleitoral. Ele disse que não tem planos eleitorais, mas isso mexe, vamos dizer assim, no coração do governo Camilo Santana e isso aí com certeza tem repercussões no ano eleitoral, mesmo que Chagas não seja candidato. Vai haver uma mudança de outros secretários lá no governo do Estado e isso, no segundo momento, a partir de janeiro, a gente vai poder fazer uma análise melhor. O fato é que essa mudança, com certeza, mexe aí no centro do governo do Camilo Santana. Muito obrigada, Inácio, pelas informações e pela participação aqui no Ponto Poder. E a gente fala agora de eleição municipal, porque os moradores de Viçosa do Ceará e Barro voltaram às urnas no último domingo para eleger novos prefeitos.
Em Barro, na região do Cariri, o prefeito eleito é Dr. George, do MDB. O vice é Albano Severo. A chapa teve 56% dos votos válidos, de acordo com a Justiça Eleitoral. Dos quase 16 mil eleitores lá em Barro, 12.500 foram às urnas. A eleição suplementar ocorreu após a cassação da chapa, que foi eleita no ano passado. É isso, teve eleição suplementar também no município de Viçosa do Ceará. Temos imagens do eleito. O nome dele é Franci Rocha, também do MDB. A chapa formada por ele e pelo vice, conhecido como Chil, teve 52% dos votos válidos. Dos 43 mil eleitores da cidade, 35.600 votaram no último domingo. Os novos prefeitos eleitos serão diplomados pela Justiça Eleitoral até o próximo dia 17 de dezembro. Só depois dessa data é que as câmaras municipais vão, de fato, aí marcar as datas das posses. E essa data de 5 de dezembro foi a última no calendário da Justiça Eleitoral para eleições suplementares neste ano. Mas aqui no Ceará, outros municípios estão ainda com pendência. É o caso de Morada Nova, Capistano e Itaiçaba, cujos atuais gestores aguardam ainda recursos tramitando na Justiça Eleitoral. Pois é, a gente lembra que ainda na semana passada, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará confirmou a cassação do até então prefeito de Coreaú, Edésio Citônio, e também da vice-prefeita, a Érica Frota. Os dois são do PDT. Eles foram condenados por abuso de poder econômico e também por compra de votos nas eleições do ano passado. Por conta disso, o município deve também passar por novas eleições, mas agora só no ano que vem. E o Ponto Poder vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta para falar sobre a aprovação do Piso Nacional da Enfermagem. Não sai daí. Ponto Poder de volta, e agora a gente fala de uma notícia lá de Brasília que tem sido acompanhada de perto por profissionais da saúde. Depois de ser aprovado pelos senadores, agora o Piso Nacional da Enfermagem precisa ser votado na Câmara dos Deputados. Parlamentares cearenses já têm se mobilizado pela aprovação dessa proposta, que é uma demanda histórica da categoria. Só que no estado são cerca de 87 mil enfermeiros. Depois de 2 décadas, finalmente o plenário do Senado Federal aprovou o projeto de lei que instituiu o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico e do auxiliar de enfermagem e parteira no Brasil. A proposta, de autoria do senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, foi relatada pela senadora Zenaide Maia, do Rio Grande do Norte. O projeto aprovado aqui no Senado, depois de uma longa negociação, oficializa um piso salarial para a enfermagem com valor mínimo de R$ 4.750 e deve ser obedecido pelas redes públicas e privadas em todo o país. Pela lei, a jornada de trabalho da categoria também passa a ser de 30 horas semanais. O projeto agora vai para a Câmara Federal. É uma conquista muito importante, especialmente se tratando de uma categoria que sofreu muito com a pandemia e que historicamente não recebe a valorização que tem. O que nós temos agora observado e lutado já com o compromisso do presidente da Câmara, Arthur Lira, é que esse projeto seja de fato votado na Câmara, que tenha celeridade, uma tramitação rápida, para que não ocorra com ele o que ocorreu com o projeto das 30 horas para a enfermagem, que está há 20 anos tramitando na Câmara dos Deputados. Então nós esperamos e estamos lutando como presidente da Frente Parlamentar de Defesa da Enfermagem para que o piso já tenha uma tramitação rápida e seja prontamente aprovado pela Câmara dos Deputados. Representantes da categoria no Ceará comemoraram a aprovação do projeto, mas lembram que a maior batalha vai ser na Câmara Federal, onde precisam da maioria dos 513 deputados para o projeto virar lei. Mas eu tenho certeza que com o nosso trabalho, estado por estado, aqui no Ceará, a gente já conseguiu a adesão e o apoio dos 22 deputados da bancada cearense que apoiam a enfermagem, apoiam o piso, e cada estado vai fazer o seu trabalho, a sua articulação para que a gente tenha o projeto aprovado também na Câmara dos Deputados sem apresentação de nenhuma emenda.
E em seguida a gente vai para a luta e articulação a nível de sanção presidencial, para que o presidente possa sancionar e a gente ter o nosso projeto, termos o nosso piso salarial instituído no Brasil. Nossa categoria é a maior da saúde, o projeto irá beneficiar mais de 87 mil profissionais no Ceará e no Brasil mais de 2,5 milhões. E em meio às mobilizações dos parlamentares após a aprovação no Senado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, também se manifestou sobre a tramitação do piso. Por maioria absoluta dos líderes, eles decidiram por mandar para a comissão, não vem direto a plenário, vai ser feito uma super audiência pública das 4 comissões temáticas para discutir talvez os dados. É isso, um assunto que tem impacto na vida de muita gente, é uma categoria muito grande, claro, que mostrou ainda mais a sua importância durante essa pandemia e que precisa, como várias outras, de valorização. Mas em meio a tanta expectativa positiva, há também uma preocupação dos prefeitos sobre como que vai ser pago esse piso, caso de fato esse projeto vire lei. A gente sabe que as prefeituras elas têm passado por um aperto nas contas, isso piorou em muitos casos durante a pandemia e os prefeitos agora se sentem ainda perdidos, né, em relação a como que vão conseguir pagar se de fato isso se confirmar. Só que no Ceará, dados da Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, apontam que o impacto orçamentário dessa lei seria de 524 milhões de reais para os municípios cearenses. Jéssica. E no Brasil inteiro, assim, para todos os municípios, a previsão é de um impacto de 20 bilhões. Para comentar, então, esse assunto, a gente recebe agora o colunista de política do Diário do Nordeste, Wagner Mendes. Olá, Wagner, seja muito bem-vindo. Os prefeitos estão se mobilizando aí nacionalmente, indo a Brasília, para tentar ver como que vão equilibrar a balança aí nessa aprovação do piso, não é? Boa noite, Jéssica, William e a todos os que nos acompanham. É exatamente isso. A notícia da aprovação lá no Senado, no fim agora do mês de novembro, foi muito comemorada nas redes sociais pelos senadores, a categoria mobilizada também comemorou bastante, mas vem aí um segundo momento, que é um problema para os prefeitos, que é não conseguir pagar, não ter essa margem ali no orçamento municipal para fazer esse ajuste. É claro que todas as categorias elas precisam ser valorizadas, com piso salarial, com reajuste ali acima da inflação, mas esse ponto financeiro ele é primordial e é para isso que os prefeitos, cerca de 60 prefeitos e prefeitas, vão estar amanhã em Brasília, numa reunião organizada pela Frente Nacional dos Prefeitos, justamente para negociar ali com os deputados, de gabinete em gabinete, conversando com um, conversando com outro, para encontrar soluções. Em meio a esse impasse, como vocês viram aí na reportagem, o presidente Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, já marcou ali audiências públicas, pelo menos 4 audiências públicas, e a expectativa é que esse assunto ele só ganhe a pauta do plenário só no ano que vem, ali em fevereiro, que justamente é ano eleitoral. Então, há essa discussão, há essa polêmica, essa indefinição e essa pressão por parte dos prefeitos para saber como é que esse reajuste ele vai ser pago. É claro que o Senado aprovou, a Câmara dos Deputados ainda precisa também aprovar em 2 turnos. E uma dessas saídas para que esse assunto ele seja solucionado, não só esse, mas também os próximos assuntos, é uma PEC que é defendida pelos prefeitos, que ela vai evitar que novos encargos municipais eles sejam aprovados sem uma previsão orçamentária, sem estar no orçamento da União. Ou seja, novos pisos salariais ou novas decisões que onerem os cofres municipais, vai precisar que haja uma previsão no orçamento, né? Os deputados, os senadores, eles vão precisar deixar ali um recurso para que esses prefeitos façam esses pagamentos. Assim como acontece hoje com a educação, né? Parte do recurso do Fundeb é para pagar justamente o salário dos professores. Para as outras categorias, os prefeitos querem a previsão desse recurso para que não tire recursos de outras áreas. Os prefeitos que já estão com o pires na mão, todo mundo sabe disso, pandemia, muitos gastos. Então, cada ano, 2020 e 2021, foi um gasto exaustivo ali na saúde e mais um gasto agora caso a aprovação do piso dos enfermeiros seja realmente confirmada na Câmara dos Deputados, há essa preocupação em relação a esse reajuste, essa margem orçamentária, que aí os deputados vão precisar legislar sobre esse assunto, diálogo com a Câmara dos Deputados e também com o governo federal. Jéssica e William.
Wagner, muito obrigado pelas informações. De fato, um assunto importante para a gente ir acompanhando, porque é preciso pactuação para ver, de fato, se esse piso for aprovado, como é a demanda da categoria há muito tempo, que os prefeitos saibam como é que eles vão conseguir pagar, né? Os prefeitos, muitos, inclusive aqui no Ceará, já se manifestaram a favor do piso. Eles concordam que isso vire lei, sim, mas pedem que haja uma clareza sobre qual vai ser a fonte de financiamento, né, Jéssica? Isso é importante, é uma luta, claro, tanto pela aprovação como por essa fonte de financiamento. E, claro, os parlamentares fazem toda a comemoração nas redes sociais, declaram apoio ao piso, mas junto com esse apoio é preciso mostrar que estão preocupados também com as prefeituras, porque isso é garantir tanto a boa gestão dos prefeitos, como garantir o direito dos enfermeiros, porque o piso tem que ser aprovado e tem que ser pago, que é, claro, a parte mais importante em toda essa discussão. Não adianta só aprovar, a lei precisa ser aplicada, né? A gente continua falando desse assunto agora para falar também de charge. Quem também está ligado nessa discussão é o nosso chargista, o Tiagão, e foi sobre o piso nacional da enfermagem que ele preparou a charge dessa terça-feira. Vamos conferir. Olha só, presente para os enfermeiros e, claro, que seja um presente de fato efetivado, né? Essa categoria merece muito. Esses últimos meses, esses 2 últimos anos foram, assim, num nível que eu acho que a gente nem imagina do trabalho que essa categoria tem enfrentado aí junto à saúde no país inteiro. Com certeza, merece todo o nosso reconhecimento à categoria, não só aplausos, mas também valorização do trabalho e remuneração digna, justa para esses profissionais. Jéssica, Ponto Poder de hoje vai ficando por aqui, né? A gente termina essa edição, mas claro, já convidando você para na próxima terça-feira estar ligadinho aqui com a gente em mais uma edição do Ponto Poder. Para não perder nada sobre política, claro, vai lá no diariodonordeste.com.br e para assistir outras edições do Ponto Poder, você pode ir lá no canal do Ponto Poder no YouTube. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Obrigada pela companhia, a gente se vê na próxima terça-feira. Até lá.